Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, então, vamos dar continuidade às nossas aulas de parasitologia humana dentro da disciplina no curso de Ciências Biológicas. As aulas anteriores, então, a gente falou sobre alguns grupos de vermes, porém a gente falou dos grupos de vermes nos nemateumintos. Hoje a gente vai falar de alguns grupos de vermes que estão dentro dos plateumintos. E a gente vai falar hoje sobre a classe Cestoda, que inclui aí o gênero da Taenia, do o Hymenopteris, o Echinococcus e o Diphyllobotrium. E vamos dar início então, né? Como a gente viu então, os vermes cilíndricos, eles são vermes um pouquinho mais evoluídos que esses aqui, que são os plateumintos. Esses também, por sua vez, como os outros vermes, eles são, a maioria deles, parasitas também, e esses parasitas eles são vinculados também por alguns meios de transmissão, podendo ser água, alimento ou solos. E dentro dessa classe Cestoda, a gente vai relacionar a esses organismos como cestoides. Dentro, então, dessa classe Cestoda, a gente vai falar sobre a família da Tenidae, que vai ter a Taenia, a família Hymenolepididae, que vai ter os Hymenolepis, a família Dilepididae, que vai ter os gêneros Diphyllobotrium, e a gente vai ter também uma outra ordem, que é a Pseudophyllida, que vai ter a família dos Diphyllobotridium, que vai falar então sobre os Diphyllobotridium. Os principais cestoides que parasitam o homem no Brasil. Então tem a Taenia saginata e a Taenia solio, que a gente vai ver mais para frente o ciclo de cada uma. O Echinococcus granulosus e o Echinococcus vogeli. E a gente tem o Hymenopteris nana e o Hymenolepis diminuta. E a gente tem o Diphyllobotrium latum. No mundo, então, já foi descrito então 70 milhões de infectados com a Taenia saginata, 5 milhões de infectados com a Taenia solio e em 20 milhões de infectados aqui com a Hymenolepis nana. Agora a gente vai falar então aqui, né? A gente está falando da classe da Cestoda, que vai incluir então a Taenia, o Echinococcus e o Hymenolepis. Tem essa outra classe que a gente não vai falar agora, que é da Schistosoma e da Fasciola. Então, dentro dessa classe Cestodoria aqui, é a classe que compreende vermes cuja extremidade anterior diferenciou-se em um órgão de fixação chamado de escólex. O corpo ele vai ser distribuído aí, chamado de estróbilo, geralmente alongado em forma de fita, constituído de proglótides, e o tubo digestivo está ausente. Nesse caso aqui, cada proglótide ele vai conter então sistemas diferentes. São todos parasitos, são todos hermafroditas, com uma multiplicidade de órgãos reprodutores. E quase todas as proglótides, então, eles vão conseguir se reproduzir. Como a gente viu, então, né? São animais triblásticos. Então, evolutivamente, a gente retorna um pouquinho, porque a gente estava falando dos animais nemateumintos, que são pseudocelomados, né? E nesse caso aqui são animais acelomados, então eles são triblásticos, possuem os 3 folhetos embrionários, porém não possuem então um compartimento dentro chamado de celoma. O corpo é achatado dorso-ventralmente e vai ter simetria bilateral. A morfologia, então, como a gente viu lá, tem o escólex aqui, que foi diferenciado então na parte bucal, geralmente adaptado então para se prender à presa para sugar os nutrientes.
vai ter o colo, o pescoço e todo o outro corpo aqui, os estróbilos. Aqui no Scolex, então, eles podem formar em forma de sulco, como a gente viu aqui nessa primeira imagem. Eles podem também formar ventosas musculares para se prender também à parede intestinal, ou pode ter o rostelo armado com ganchos, também além das ventosas. Como a gente viu o Scolex, aí o colo, depois a gente vem aqui para o estróbilo, onde a gente vai encontrar as proglótides que vão participar da reprodução. Esses mais próximos ao colo, eles serão as proglótides imaturas. Aí depois disso, então, vai ter as maduras, que vão conseguir fazer a troca de material genético. Consequentemente, eles vão ficar grávidos, vão formar os ovos, para formar, então, os novos indivíduos. Aqui a gente vê o Scolex da Taenia saginata, e a gente vê que tem a diferenciação aqui para a Taenia solio, pois a Taenia solio, então, ele vai ter esse rostelo armado com ganchos aqui na ponta, e a Taenia saginata não vai ter. O sistema reprodutivo, então, dentro, então, aqui, ó, de cada estróbilo desse aqui nas proglótides, nas maduras, ele vai ter, então, o útero. Como eles são hermafroditas, eles também vão possuir a parte do testículo que vai liberar o gameta masculino. Isso aqui vai se ligar, então, a um átrio genital, também chamado de vagina, que vai se ligar ao ovário, para fazer com que ele consiga fazer a fecundação, podendo ser a fecundação cruzada. Eles vão possuir um sistema nervoso com diversos gânglios no Scolex, na parte da cabeça, dos quais se originam os troncos nervosos e vão percorrendo, então, os troncos nervosos laterais aqui, passando pelas proglótides. O sistema excretor, ele vai ser protonefridial, então ele ainda vai ser um sistema bem anterior ao sistema excretor, por exemplo, de nós seres humanos, que temos os rins formados pelos nefrídeos, né? E aqui eles vão ter os protonefrídeos, né? Então é algo bem mais primitivo. Vai conter células flama, que vão se ligar aqui, e vai ter o canal excretor transversal, que vai conseguir abrir distalmente na última proglótide. E aí eles vão conseguir fazer essa liberação através de uma vesícula excretora, que vai estar no poro excretor de cada proglótide desse indivíduo. A nutrição e o metabolismo. Eles podem viver em ambiente anaeróbio, eles usam CO2 e o O2 se disponível, então eles são anaeróbicos facultativos. Absorção de nutrientes através de pinocitose, difusão, transporte ativo, que é através das membranas plasmáticas. Os carboidratos, eles fazem metabolismo fermentativo, a reserva deles é o glicogênio, mesmo nosso. Os lipídios, vai fazer absorção e colocar eles em reserva. Aminoácidos, transporte ativo, intensa síntese de proteína dentro do organismo deles. A excreção, dependendo da espécie, pode liberar amônia, ureia ou ácido úrico. Os ácidos nucleicos, eles vão ter transportadores específicos. As vitaminas, eles vão ter um sistema de absorção. E o Diphyllobotrium latum, eles conseguem fazer absorção da vitamina D do organismo que eles estão parasitando. Como foi falado aqui no começo, então, o metabolismo deles é anaeróbico, facultativo. Se tiver oxigênio, eles podem eventualmente, então, fazer o metabolismo aeróbico. E aí eles vão
necessitar então da glicose e vão armazenar ela na forma de glicogênio. Os ovos embrionados, parcialmente desenvolvidos, eles infectam imediatamente o hospedeiro seguinte. Eles vão fazer a digestão do embrióforo pelas enzimas do hospedeiro. O Hymenoptera diminuta, o hospedeiro artrópode rompe por mastigação os ovos. E a taênia, o rompimento vai ocorrer lá no estômago pelas enzimas pepsina, tripsina e a bile. Eles vão liberar então a larva ativada, que vão mover-se e romper a membrana interna. E o embrião hexacanto ou concosfera vai ser liberado dentro do organismo, transformando então num verme adulto. Esse aqui é um ciclo de vida geral, então o verme adulto libera o ovo vai se transformar nessa oncosfera. Essa oncosfera vai se romper então a membrana interna, liberando essa larva, e a larva vai conseguir se transformar no indivíduo adulto dentro do hospedeiro definitivo. Os ovos não embrionados, eles vão ter desenvolvimento e eclosão na água. Aí novamente aqui a gente vai ter a diferenciação por Diphyllobothrium latum, luz ativa enzima, e aí eles conseguem se romper então, e a larva, e vai liberar a larva com cílios coracídeo, chamada de coracídeo. As fases de desenvolvimento então: os ovos, o ovo, o embrião hexacanto, chamado de oncosfera, eles vão ter três pares de acúlios, protegido por envoltórios ovulares, chamados de embrióforo. Aí vai ocorrer a eclosão desse ovo e vai ocorrer a penetração pela mucosa do hospedeiro intermediário. E vai desenvolver-se na larva e a larva transformar-se no indivíduo adulto. Aqui são as principais formas larvárias dos cestoides que infectam o homem. Então, tem o cisticerco, que é do gênero Dathenia. Tem a larva idátide, que é do Echinococcus. E tem o cisticercoide, que é do gênero do Hymenoptera. Aqui a gente vê então os tipos de larva aqui. Em vermelho é o cisticercoide, que vai estar tanto no gênero Hymenoptera ou Dipylidium. E em azul aqui o cisticerco, que é da Tênia. A larva ou verme adulto. O homem, ele é hospedeiro intermediário acidental ou definitivo dessas espécies. Definitivo, o homem do Diphyllobothrium latum e da Taenia saginata. Intermediário, ele pode ser então dessas outras espécies. E definitivo mais intermediário pode ser da Taenia solium, que 25% vai ocorrer por infecção dupla. Então, o homem ele pode ser tanto definitivo quanto o intermediário. Agora a gente vai falar então sobre a Tênia, o gênero Tênia, e vai falar sobre o ciclo de vida tanto da Taenia solium quanto da Taenia saginata. O homem é o único hospedeiro definitivo e vai modificar então o porco e o boi através da espécie. Então, o do porco é o Taenia solium, e a Taenia saginata, o hospedeiro intermediário, vai ser o boi. A Taenia solium, eles pode conter de 800 a 1000 proglotes, que vão ter de 2 a 4 metros e podem chegar até 8 metros. E eles podem viver até 25 anos. E o hospedeiro intermediário do Taenia solium é o porco. Da Taenia saginata, eles vão ter de 1000 a 2000 proglótides,
de tamanho aí de 4 a 6 metros, podendo chegar até 12 metros. E eles podem viver até 30 anos. E o hospedeiro intermediário, como a gente viu, é o boi. O ciclo ele vai ser muito parecido. Então, o homem vai eliminar os ovos fertilizados então nas fezes. Eles vão entrar em contato aqui via oral com o porco ou com o boi, dependendo da espécie. Se for a sole, um porco. Se for a saginata, o boi. A oncosfera, então, vai eclodir no intestino. Os cisticercos vão formar no músculo e em outros tecidos. E o homem, ele consegue, ele se alimenta, então, desses ovos. Principalmente se alimentar de carne mal cozida, mal frita. E retorna o ciclo, então, que vai passar novamente por isso. O homem ele vai se tornar o hospedeiro intermediário quando ele consome os ovos e não aqui os cisticercos. E esses ovos eles vão para o músculo do homem, formando a cisticercose humana, que podem ir para vários tecidos humanos, incluindo os olhos e o cérebro, podendo em alguns casos ser fatais. Aqui a gente consegue ver um cisticerco em carne bovina. Aqui é também chamada de canjiquinha. Cisticercos na carne suína. O verme adulto, então, da Taenia sole, como a gente viu, pode chegar de 5 a 12 metros. E a da Taenia saginata de 10 a 12. E aí eles vão ficar aí, esse verme adulto, eles vão ficar algumas semanas aí após a infecção. E geralmente uma tênia, vai ter uma tênia por indivíduo aderida à mucosa do jejum, porque elas são muito grandes e não comportam mais de uma. De 2 a 12% aí vão ter as múltiplas, que é a imunidade concomitante. Então vai depender muito da imunidade do organismo que vai estar com esses vermes. O quadro comparativo das principais características da saginata com a sólio. Então, a saginata, o hospedeiro intermediário é o bovino, enquanto da sólio é o suíno. Tamanho de 4 a 12 metros, a sólio de 1 a 4 metros. As características do Scolex aqui, então vai ter 4 ventosas, e aqui vai ter a 4 ventosas, mais essa dupla coroa aqui de acúlios, formada no rosto. O número total de proglótides de 1.000 a 2.000 da saginata, da sólio de 700 a 900. Útero de proglótides grávidas de 15 a 30 ramificações de cada lado. E aqui de 7 a 16 ramificações de cada lado. Os ovos aqui podem liberar 80.000, aqui 40.000. E a apólise ativa, liberação de uma proglótide por vez. E aqui é passiva, liberação de grupos de 3 a 6 proglótides. Aqui o estróbilo, então, vem o Scolex, aí vem o colo. Após o colo, então, vai ter a seção imatura, a seção madura, e aí após fazer a troca de gametas, ele vai se transformar na seção grávida, onde vai liberar, então, as proglótides grávidas. Aqui a gente vê, então, antigamente, o tratamento era feito mesmo puxando o verme de dentro do ânus, né? E só que ele se rompia e crescia novamente, né? E hoje o certo é fazer o tratamento para matar o organismo. Liberação dos ovos pelas proglótides grávidas. As proglótides da Taenia, tanto a sólio quanto a saginata, não possuem orifício para a saída dos ovos. Aí eles vão precisar romper-se, então, no intestino, ou a passagem pelo ânus do hospedeiro definitivo para se romper, e a contração muscular fora do hospedeiro definitivo. Também vão romper para a liberação dos ovos. O quadro clínico da infecção.
as pessoas elas geralmente podem ser assintomáticas, podendo ter aumento do apetite ou inapetência em crianças, dor abdominal, náuseas, fraquezas, a eosinofilia de 5 a 30% e algumas complicações também intestinais. O diagnóstico através de pesquisa de ovos nas fezes ou na região perianal com fita adesiva. Não é possível diferenciar através da pesquisa de ovos a Taenia solica e a Taenia saginata. Os ovos parecem muito uns com os outros. O diagnóstico através da pesquisa de proglótides nas fezes desfeitas para a busca de proglótides colocada em lâminas e descoradas com ácido acético, e análise nas ramificações uterinas. E aí, através das proglótides, consegue-se diferenciar, então, a Taenia saginata, que possui esses vasos aqui dentro mais finos, e a da Taenia solica, eles são mais grossos. O tratamento, então, hoje em dia é utilizado vários medicamentos, o praziquantel, o mebendazol, o albendazol e a niclosamida. Aqui a gente vê então o ciclo, onde o homem ele se alimenta da carne, o porco, né, ele vai consequentemente se contaminar, vai formar os cisticercos na carne. Esses cisticercos então eles são alimentados, eles alimentam o homem aí que não consome a carne bem cozida, e aí consequentemente vai formar então a Taenia solium dentro do seu intestino, que vai liberar então essas proglótides grávidas que vão contaminar o solo, o alimento ou a água, vai contaminar o porco, e assim o ciclo consegue. Esse aqui é da Taenia solium, mas da Taenia saginata com boi é a mesma coisa. E se o homem acidentalmente então ingerir as proglótides, ele vai se tornar o hospedeiro intermediário, formando a cisticercose, podendo chegar também ao cérebro. Essa cisticercose humana, cisticercos então da Taenia solium e a cisticercose humana, ela vai ser endêmica na maioria dos países em desenvolvimento da Ásia, América Latina, Central e África do Sul. Geralmente, muitos cistos, risco aumenta com a idade, e o consumo de porco e baixa higiene, e geralmente com o consumo dessa carne de porco aí mal cozida. A localização, então, ele pode ir para a musculatura esquelética, diafragma, coração, pleura, peritônio, tecido subcutâneo, sistema nervoso central. Eles podem causar sintomas sérios quando o coração e sistema nervoso central. Fora desses, geralmente vão ser assintomáticos. A cisticercose, então, a contaminação com os ovos, ela pode ser por heteroinfecção, que é o mais comum, pela ingestão de comida ou água contaminada pelas proglótides grávidas. Nesse caso, então, vai formar poucos cisticercos. Por autoinfecção exógena, oral fecal, crianças e doentes mentais geralmente, então, vão passar a mão na região anal e passa na boca. E a autoinfecção endógena, o antiperitaltismo e vômitos, quando, né, as proglótides ela retorna pelo próprio sistema digestivo e vão para a parte oral. Os cisticercos, então, eles chegam a 5 milímetros, vivem 1 ano e se degeneram, gerando nódulos calcificados. Então, pessoal, não é uma solitária que é formado nos músculos e nem no cérebro quando o homem ele se torna o hospedeiro intermediário. Tá? Vai ficar, então, a fase larval e eles não vão se desenvolver. Então, vai depender muito da localização dos cisticercos para ocorrer em uma patologia mais grave.
As localizações mais frequentes, então, podem ser subcutâneo, olho, cérebro. Os cistos podem ser encontrados em qualquer tecido. Na cabeça, então, eles podem causar epilepsia. E não ocorre reação inflamatória ao redor do cisticerco vivo. Tá? Por isso, o organismo não consegue destruir. E aí, após um ano, eles vão calcificar no tecido. Aqui a gente vê, então, imagem de olhos e anexos, formação do cisticerco, o sistema nervoso também, então cada bolinha dessa aqui foi uma calcificação. No tecido cutâneo e subcutâneo também aparece. E aqui nessa outra imagem, as formações nos músculos. A neurocisticercose humana é a infecção parasitária mais comum no sistema nervoso central, ou qualquer parte do sistema nervoso central. Geralmente aí vão ter de 7 a 10 cistos por indivíduo. Sintomas e o tempo depende do local. Então, por exemplo, pode ter convulsões, 50% então no sistema nervoso aí, déficits motores, distúrbios visuais, cefaleia e náuseas, e também pode causar depressão dependendo do local onde esses cisticercos eles vão causar o dano. Causa de 26 a 53,8% aqui por cento das epilepsias em países em desenvolvimento. As neurocisticercoses, então, vão causar confusões, hipertensão intracraniana, que vai causar cefaleia, vômitos em jato, vertigem, sonolência, distúrbios respiratórios e epilepsia, e também pode causar distúrbios mentais. Quando é nos olhos, então eles vão causar perturbação da visão, podem chegar à cegueira, e nos outros tecidos aí, por exemplo, músculo e subcutâneo, pode causar dores, fadigas e cãibras. O diagnóstico da cisticercose, ele pode ser clínico ou laboratorial. No laboratorial pode fazer exame do licor, testes sorológicos aí do ELISA e RIF, exames radiológicos e tomografias e exames anatomopatológicos. Como a gente viu naquelas imagens de tomografia, consegue-se ver os cistos. Tratamento. Em alguns casos, ele pode ser cirúrgico, em outros, dependendo do tecido, não conseguem ser retirados, principalmente na parte cerebral. E aí tem que se tomar a medicação, o praziquantel e o albendazol. A prevenção de tenias e cisticercose, então ele vem através da vigilância epidemiológica, educação sanitária, não adubar o solo com fezes animais, tratar o esgoto dos matadouros e fazendas de criação e a inspeção da qualidade de carne e de outros produtos agrícolas. Agora a gente vai falar sobre esse outro gênero, o Echinococcus granulosus. Ele está aqui também dentro da classe Cestoda. Ele vai causar a hidatidose. O causador, então, é essa espécie, o Echinococcus granulosus. Ele vai utilizar o homem, então, como hospedeiro intermediário, porque o hospedeiro definitivo aqui serão os cães. O hospedeiro intermediário, então, pode ser ovinos, capinos, bovinos, suínos, e o homem ele vai ser o acidental, hospedeiro intermediário, e ele também é popularmente conhecido como bolha d'água. Eles são vermes que são bem menores. O verme adulto, então, comparado com a tênia, eles vão ter 3 proglotes, somente a última que vai ficar grávida. Ele é o menor cestóide de interesse médico, habita o intestino delgado de canídeos e a larva pode parasitar o homem. Vive 5 meses, postam aí em torno de 1000 ovos e duram até 2 semanas nas fezes. Morfologia, então, o verme adulto mede cerca de 5 milímetros. O Sculex aqui, ele é piriforme com 4 ventosas. Vai ter a presença do rosto armado aqui com 2 fileiras de acúlios.
vai ter um colo bastante curto e o estróbilo formado por 3 a 4 proglótides. Uma ou duas proglótides jovens, aí uma proglótide madura e apenas uma proglótide grávida, que vai liberar em torno de 300 a 400 ovos. Morfologia do ovo. Presença do embrióforo externo, embrião hexacanto, indistinguíveis de outras tênias que parasitam os cães. A viabilidade no ambiente vai ser por 3 semanas. Aqui a gente vê então a forma larval, vai formar uma oncosfera, que perde os acúlios ao penetrar o intestino. Atinge geralmente o fígado ou pulmões, onde sofre um remodelamento. Aqui a gente vê o ciclo, então, do Echinococos granulosos. E aí é muito parecido com essa outra espécie, do Echinococos vogeli. O hospedeiro intermediário, então, do Echinococos granulosos, eles podem ser os ovinos e os bovinos. Os do vogeli aqui, ele pode ser a paca e pequenos roedores silvestres. E o homem ingere ovos, transformando-se, então, em hospedeiros intermediários, que vai ser o ciclo idático. Quando, né, o homem ele vai se contaminar nisso. Então, o verme adulto, então, ele vai liberar os ovos eliminados nas fezes dos canídeos. Isso aqui vai contaminar, então, os alimentos e a água dos ovinos e bovinos. Eles vão ser o hospedeiro intermediário, vai causar o cisto idático nas vísceras, e o homem, se ele der essas vísceras, principalmente, né, se não for cozida, para os cachorros, vão contaminar os cachorros, que vai seguir o ciclo. E o homem ele pode se contaminar com os ovos, aí, tornando acidentalmente, então, um hospedeiro, principalmente, por exemplo, porque os animais eles têm essa... eles acabam lambendo, né, a parte anal, e caso o homem entre em contato, então, né, por exemplo, lamber a boca, beijar a boca do animal, ele pode se contaminar com esses ovos, então, sendo o hospedeiro acidental nesse ciclo. E caso for, então, o Echinococos vogeli, ele consegue, então, contaminar aí os roedores e pacas, que também podem contaminar outros canídeos e podem passar isso também ao ser humano. Ciclo biológico, então, eliminação dos ovos ou proglótides nas fezes dos cães, viabilidade por mais de um mês, ambiente úmidos e sombrios, a ingestão de ovos, então, pelo hospedeiro intermediário, no estômago, a ação do suco gástrico para a dissolução do embrióforo, no intestino delgado do hospedeiro intermediário ocorre a liberação da oncosfera, que faz a penetração na mucosa intestinal com a ajuda dos acúlios e a passagem para a corrente sanguínea. Ele vai se alojar então nos tecidos e vai produzir o cisto idático. Esse cisto maduro ele vai em 6 meses após a infecção. A ingestão do cisto idático pelos cães, que vai ser o hospedeiro definitivo. Aí no duodeno dos cães vai ocorrer o rompimento do cisto e liberação dos escóleces, e vai ser a formação dos vermes adultos em 2 meses. E o tempo de vida no hospedeiro vai ser de 3 a 4 meses, quando vai liberar então mais ovos e o ciclo vai continuar. Patologia podem ser assintomáticos, cistos pequenos, encapsulados e calcificados. A hidatidose cística relacionada ao número de cistos e ao local instalado. Vai ter a produção de hidátides filhas endógenas e alteração ocasionadas. Vai ter a ação mecânica, aumento da pressão local exercida pela compressão. No fígado vai ter aumento da pressão no sistema porta, estase sanguínea, assiste, entre outros. O diagnóstico pode ser clínico e de difícil realização,
vai depender do tamanho e localização dos cistos. O laboratorial, então, a hidatidose humana, vai ser através de exame de imagem, podem também ser confundidos com outras formas de tumoração, principalmente porque eles se calcificam. Os exames imunológicos, pesquisas de AC contra os aglutinogênios 5 e recombinante B e alta concentração do cisto hidático. Através da microscopia, pesquisas de estruturas císticas em escarros e urina depois do rompimento do cisto. Através do hemograma, também através da eosinofilia, ocasionada pela passagem de 2 produtos parasitários pela parede cística. E a laparoscopia, a realização e identificação dos cistos. Aqui a gente vê a hidatidose chamada bolha d'água. Ele vai ter a passagem, então, do conteúdo pela parede cística, provocando a eosinofilia, a reação inflamatória. Quando o parasita resiste à resposta inflamatória, em uma semana transforma-se em uma vesícula hidática, conforme a gente vê, então, na imagem. O tumor ocasiona compressão dos tecidos vizinhos, deslocamento e deformações dos órgãos. A cápsula tende a necrosar e sofrer impregnação calcária, que vai ser diagnosticada através dos exames de imagem. O cisto hidático, geralmente no fígado, eles vão com 70% do lobo direito, pulmão 10%, 5 a 10% musculatura esquelética, tecido conjuntivo, cérebro e outros. Crescem aí de 1 a 5 centímetros por ano, podendo chegar até 20 centímetros, formando então um tumor lento. No fígado, ele vai causar dor abdominal. Os cistos eles se rompem, formando muitos cistos secundários. E no pulmão, eles vão causar dispneia, quando rompem geram dor, vão causar tosse e reações alérgicas. E também eles podem causar 30% de cistos múltiplos em vários órgãos. Aqui a gente vê a idade do Echinococcus granulosus, o aspecto radiológico e anatomopatológico. Então ele vai ser visto nas tomografias. E aqui a gente vê então na parte formação no cérebro, aqui no fígado e aqui então formando a parte da bolha d'água que faz que comprimem aí os órgãos internos. A profilaxia, a interrupção do ciclo evolutivo, proibição da alimentação dos cães com vísceras de animais, proibição da utilização dos cães para pastoreio, a incineração das vísceras, tratamento dos cães parasitados, a inspeção veterinária no meio rural, controle de vetores mecânicos e a vacinação dos hospedeiros intermediários. Tratamento, a equinocose vai ser através do praziquantel e a incineração das fezes. A hidatidose humana ou a equinococose cística vai ser através de tratamento cirúrgico para os cistos maiores de 10 centímetros e medicamentoso, que vai ser a combinação do praziquantel e o amebendazol. O albendazol vai ser por 15 dias antes da cirurgia e 1 ou 2 meses após, e como tratamento de 3 a 6 meses. E aí também fazendo então a prevenção para que as pessoas não se contaminem. Agora aqui por último a gente vai falar sobre o Diphyllobothrium lato, também conhecida por a tênia do peixe. Possui de 3 a 10 metros de comprimento, escólex sem ventosas nem acúleos, vai ter o colo longo e fino, eles vão ter de 3.000 a 4.000 proglótides, não ocorre apólise, vão ter aqui em torno de 1 milhão de ovos eliminados diariamente. Os humanos são infectados ao ingerir peixe cru, carne mal cozida ou defumada. As pessoas que gostam de comer comidas japonesas, elas acabam se contaminando então com esse Diphyllobothrium lato. Diagnóstico aqui
através da detecção de ovos e proglótides nas fezes. A patologia geralmente é assintomática, podendo ocorrer apetite demasiado ou anorexia, náuseas, vômitos, perda de peso e enfraquecimento. Sintomas podem simular transtorno do sistema digestório, causando também apendicite e anemia perniciosa. Aqui a gente vê então, peixe cru causa surto de doença em São Paulo, 18 casos foram notados no ano. Através então desse ciclo, o homem ele vai liberar os ovos através das proglótides grávidas aqui, liberam os ovos. Esses ovos vão contaminar as águas, pequenos crustáceos eles se alimentam desses ovos. Esses crustáceos vão servir de alimento para peixes maiores, e outros peixes maiores se alimentam desses peixes, então passando esses ovos aqui para as larvas, para os organismos maiores. E aí o homem se alimenta do peixe contaminado de forma com que a carne esteja crua e se contamina, então reiniciando o ciclo. Os sintomas, a maioria das infecções podem ser assintomáticas. Nas pessoas que aparece o sintoma 10 dias após o consumo do peixe, pode ter distensão abdominal, muitas flatulências, dor epigástrica, anorexia, náuseas, vômitos, fraqueza, perda de peso, eosinofilia e diarreia. Anemia principalmente em geneticamente susceptíveis e por depressão da vitamina B que eles conseguem sugar. O tratamento também vai utilizar o Praziquantel e aí vai utilizar o niclosamida, e ele também, o indivíduo vai ter que tomar, fazer uso de vitamina B12 por esse parasita fazer sugar do organismo dele. Prevenção, então, tratamento de esgoto, educação sanitária, evitar a ingestão de peixe cru, a inspeção sanitária do pescado. E os hospedeiros definitivos aqui podem ser tanto homem, cães, gatos, raposas, ursos e porcos que se alimentarem desses peixes contaminados. Aqui é o indivíduo, então, de uma outra espécie, que é o Hymenoplex nana. Esse aqui é o adulto, né, que é um outro organismo. Ele vai ter o Scolex, o ovo e a proglótide aqui, como mostra essas três imagens. A Hymenoplex nana adulto tem em torno de 200 proglótides e 20 milímetros, habita o ilho humano e tem milhares de vermes em um indivíduo. O ciclo dele então ele não tem hospedeiro intermediário e pode ocorrer autoinfecção interna. Cada proglótide aí vai liberar em torno de 100 a 200 ovos e a ovoposição 30 dias após a infecção. Todo o ciclo aí vai demorar em torno de um mês. Então, aqui o indivíduo adulto ele vai liberar os ovos. Esses ovos, então, eles são ingeridos por um novo hospedeiro. Eles vão se romper, então, a luz aqui do estômago e início do intestino delgado. Essas oncosferas liberadas, elas vão penetrar nos vilos intestinais, nessas microvilosidades, em torno de 4 dias aí. E a larva cistercóide desenvolve e cai na luz intestinal. E aí a oncosfera pode eclodir no mesmo hospedeiro, formando a autoinfecção ou liberação de ovos, onde um novo hospedeiro pode se contaminar. A himenolepíase, que é a doença, geralmente ela pode ser também assintomática. Quando tem muitos parasitas, então pode ocorrer a perda de apetite, dor abdominal, diarreia em crianças que tem maior número de vermes do que adultos. Diagnóstico pode ser feito através dos ovos nas fezes, e o tratamento também vai usar o Praziquantel ou também a niclosamida.
Essa outra espécie aqui, a diminuta, ele vai parasitar o intestino delgado de ratos e camundongos. Vive em torno de 5 a 7 semanas. Ele vai ser muito semelhante, então, à nana. O hospedeiro intermediário aqui vai ser através de pulgas. Eventualmente infecta humanos, em torno de 200 casos já foram descritos, por ingestão de alimentos contaminados com pulgas. E a infecção é assintomática, cura de 5 a 7 semanas, modelo experimental de infecção cestoide. A gente encerra então a aula de hoje aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus, então, e abraços.